E aí, é do Sem Tempo, né, que a gente tá gravando. É do Sem Tempo. Mandou uma Hora do Pesadelo. E aí, galera da Hora do Pesadelo. E aí, galerinha do Sem Tempo, tudo bem? Aqui é o Karim Matos, do Espaço Decifrável. Ao meu lado tem o Rogério, desse canal. E obrigado, Rogério, por estar me recebendo aqui no seu estúdio. Estou muito emocionado de estar ao seu lado. E é isso, gente. Pra quem não me conhece, eu sou o Karim, novamente. E a gente vai trocar uma ideia hoje sobre alguma coisa interessante, o que vier na nossa cabeça. Espero que vocês gostem. E é isso. Você sabe que isso que eu fiz eu tô te devolvendo na mesma moeda, né? Porque eu acho que sim. eu acho que sim. Bom, agora eu vou começar padrão e aí eu vou te explicar. Tá bem. Vai. Olá, eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo, contando as melhores histórias. E hoje eu tô aqui com um amigo, e vocês viram esse comecinho aí dos bastidores aí, essa zoeira, porque esse cara, ele foi o primeiro cara que me convidou para participar de um podcast. A primeira pessoa que abriu as portas aí do digital, do broadcast, do podcast, de tudo que é cast aí. Exatamente. Desse universo, a podosfera, né? Da podosfera. Podosfera. E eu lembro que, tipo assim, a primeira vez que eu fui gravar com você, você fez a mesma coisa comigo. E eu nunca tinha gravado nada com ninguém, então, tipo, foi. Agora tá dado o troco. Hoje um papo incrível, uma prosa incrível, com uma pessoa que eu posso falar, cientista, empresário, pesquisador, artista, dono de bar, podcaster, produtor. Eu acho que só. Tem mais coisa aí, mas logo deve ter mais coisa aí, mas é isso aí. Tô aqui com o Karim, do Espaço Indecifrável. Obrigado, Rogério. Explique para as pessoas o que é o Espaço Indecifrável, Karim, para quem... Tá bem, eu vou fazer a minha introdução, então. O Espaço Indecifrável é um podcast, ele nasceu como um podcast, ainda somos um podcast sonoro. O nosso podcast, ele conta mistérios sem soluções. Então, a gente faz o podcast de uma maneira diferente, assim, do tradicional, porque bem no começo, acho que nos 2, 3 primeiros anos, a gente não fazia conversas sobre os assuntos que a gente contava no nosso canal. Então, eu e o Sérgio, que é o nosso editor e depois virou o outro host também do Espaço Indecifrável, a gente acabou pensando num modelo diferente de fazer a narração das histórias, né? Então, já existiam podcasts, até podcasts norte-americanos, que contavam de maneira mais conversada mistérios sem soluções. E aí eu resolvi, então, fazer de uma maneira bem profissional mesmo, chamando, tipo, dubladores profissionais, contando de uma maneira narrativa, com roteiro profissional, essas histórias. E por conta disso, o podcast, eu acho que foi quando você também nos encontrou, né, na plataforma. Uhum. O podcast deu uma bombada. O episódio 1, que é um episódio muito legal, que a gente fala sobre a história da Jean Hilliard. Foi uma menina que ela... A gente pode até contar essa história, né? Uhum. Que é uma menina que ela tava bêbada numa festa e acabou que ela bateu o carro numa árvore. E ela morava em Langby, uma cidade no Minnesota. E tava fazendo mais ou menos 41 graus Celsius lá. Tava nevando pra caramba, muito frio. Ela acabou saindo, isso foi em 1986. Ela saiu do carro, não tinha celular na época nem nada do tipo, meio atordoada, ela desmaiou na neve e o corpo dela ficou totalmente congelado. Então ela foi levada para o hospital e teve um processo de descongelamento dela. E acabou que eles estavam descongelando justamente para deixar ela reta para entrar no caixão, entendeu? Porque, tipo, ela tava toda torta, né? Então eles tinham que descongelar para deixar ela reta. Quando descongelaram ela, com aquecedores, etc., ela começou a ter umas convulsões e depois ela voltou ao normal. Começou a perguntar, gente, o que aconteceu? E todo mundo ficou perplexo, assim, os médicos, ninguém nunca entendeu. E isso virou um mistério sem solução. Algumas teorias falam que isso aconteceu porque, como ela tinha bebido muito, talvez o álcool meio que preservou os órgãos internos dela. Não se sabe, é um enorme mistério. Então o que eu fiz? Eu peguei essa história, que eu achei irado, fiz um roteiro, fiz uma narração, postei no Spotify. E por algum motivo o Spotify naquela época ele tava... Isso não é um hate contra o Spotify, tá? Galera Spotify, amo vocês. Mas o Spotify tava entregando muito mais, entendeu? Então acabou que o episódio viralizou. Eu lembro que em menos de 24 horas pegou mais de 30 mil plays no Spotify. Isso é muito até nos dias de hoje pra plataforma. Pra quem não conhece, tipo... Galera que tá acostumada com o YouTube, 30 mil plays não é tanta coisa. Mas dentro do Spotify, que é super nichado e tal, 30 mil plays, ainda mais um podcast assim, que conta histórias, é muito play. E nesse espaço de tempo, né? 24 horas. Então meio que deu uma viralizada e muita gente começou a vir, muita gente grande, assim, sabe? Começou a meio que reconhecer o Espaço Indecifrável. E foi aí que a gente começou a fazer meio que quinzenalmente esse nosso podcast, contando quinzenalmente
essas histórias, né? Se fosse para você, assim, falar para as pessoas, conheça o Espaço Indecifrável, aí você vai indicar seu... É que falar seu top 3 é seu produto, é seu filho, então você gosta de todos, né? Mas não os 3 melhores ou os 3 preferidos, mas os 3 casos que você fala assim, que graças ao Espaço Indecifrável você conheceu e você falou, puta que foda, e você gostaria que as pessoas tanto conhecessem os casos quanto o Espaço Indecifrável. Fosse para você falar, ó, vai lá nesses episódios. Eu falei 3, mas se puder falar mais, melhor ainda, entendeu? Tá bem, só assim para as pessoas que estão chegando aqui agora mesmo e nunca ouviram falar do Espaço Indecifrável, que vão te conhecer através desse vídeo, ou até as que conhecem, mas que não conhecem todos os episódios, né? Tá bem, tranquilo. Cara, tem muita história boa que a gente contou no Espaço Indecifrável, mas essa da Jean Hilliard, né, da Garota Congelada, que é o episódio 1 do Espaço Indecifrável, acho que é um episódio muito icônico, que é uma história que a galera não conhecia, da menina que ficou descongelada. Tem a história do envenenamento nas gravações do filme Titanic, que isso também eu acho é um episódio que viralizou bastante, que por sinal a gente chamou o dublador do Leonardo DiCaprio para participar desse episódio. Essa história basicamente foi uma história que viralizou lá no Spotify e que conta que no final das gravações do Titanic, mais de 200 pessoas passaram mal, né? E elas foram parar no hospital, tanto é que o James Cameron, ele ficou muito louco, passando muito mal, e ele deu uma canetada no próprio rosto até no hospital, ou seja, todo mundo ficou muito doido. Quando a polícia foi investigar, eles viram que na sopa que eles tinham tomado, todo mundo da produção estava envenenada com uma droga, psicodina. E ninguém nunca soube o porquê que envenenaram todo mundo, né? Qual que foi. Alguns falam que foi para tentar... Como era um filme muito falado na época, a gravação, que ia ser a maior produção, né, cinematográfica de Hollywood na época e tal. Algumas teorias é que, tipo, será que tentaram boicotar esse filme? Outros falam que foi um cozinheiro que tentou se vingar. Fica muito naquele mistério, né? Um grande mistério sem solução. Então, se você pesquisar no Google Mistérios sem soluções, com certeza esse do Titanic vai estar na lista. Tem um episódio muito legal que já é uma coisa totalmente diferente, que muita pessoa religiosa começou a seguir a gente depois desse episódio. Eu acho que eu já sei. Foi sobre as cartas do Chico Xavier, cara. Legal, eu ia falar exatamente esse. Cara. Que quando você fala de religião, eu te interrompi aqui, mas peço desculpa mesmo. Tranquilo. Mas tem esse e tem o da escada também, que é bem interessante. Tá, da escada de São José. São José, mas aí conclua esse das cartas. Esse das cartas do Chico Xavier, eu acho que todo mundo meio que conhece, né? Que são as cartas psicografadas pelo médium, né, o Francisco Cândido Xavier. E tem uma história muito louca nesse das cartas, que teve uma das cartas psicografadas que foi de um menino que morreu e falou nessa carta que a pessoa que foi presa não matou ele. E o juiz, lendo essa carta, depois que mandou fazer ali levou na perícia, né, para fazer ali e tal, e viu que a assinatura da carta era exatamente igual à da pessoa mesmo que morreu, assim, tipo, os peritos, né, grafotécnicos viram tudo isso, e o juiz então absolveu o caso. Então, um espírito, através de um médium, contou que não foi aquela pessoa que está presa que matou ele, foi uma outra pessoa, e o juiz então, vendo ali essas provas, pode-se dizer, liberou a pessoa. Que louco. Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. Muito massa. Até hoje ninguém tem explicação para isso. Existem as cartas, as pessoas têm acesso, né, a essas cartas e tal, psicografadas, então fica uma enorme interrogação, assim, né, do tipo, o que aconteceu ali, né? E desse da escada de São José, é uma escada que ela foi feita por um carpinteiro, que ele fez uma escada giratória feita de madeira sem pregos, e ele fez, tipo... em pouquíssimas horas essa escada, e até hoje ninguém sabe como que ela foi feita tão precisamente, em pouquíssimas horas, e foi feito dentro de uma capela, e não foi utilizado nenhum prego. Então, até hoje é uma obra da engenharia de madeiras, pode-se dizer assim, que até hoje não tem muita explicação. Muita gente tentou replicar essa escada,
utilizando até IAs agora, né, para tentar tipo, fazer os cálculos e tal, e nem a precisão da IA consegue ser tão precisa quanto essa, assim. Então, tipo, é um negócio bizarro. E tem todo o entorno, né, que as freiras, eu acho que oraram para que alguém ajudasse. Capela, né? As freiras oraram para que alguém ajudasse a ter uma solução para as pessoas acessarem o segundo andar, assim, da capela e tal. E do nada chegou um carpinteiro com algumas madeiras. Isso é uma outra coisa, que tipo assim, elas não viram o cara trazendo madeira, porque foi muita madeira utilizada, né? Uhum. E simplesmente, tipo, em 24 horas o negócio tava lá. Quem é o carpinteiro se sabe também. Não se sabe. Não se sabe também quem que é o carpinteiro. Elas oraram porque elas precisavam de uma solução, alguém apareceu, fez... O santo da carpintaria é o pai de Jesus Cristo, que era carpinteiro, né? Por isso que é a escada de São José. Então, acabou que... foi São José que veio aqui e fez a escada, sabe? Tipo, pelo menos... pra quem acredita. Pra quem acredita. E tal. Então, essa história é bem legal, cara. Essa é legal, essa eu lembro. Essa história é bem legal, cara. E, pô, tem muita história boa, assim, né, cara? Acho que dos prédios daqui também assombrados, né? É muito legal também. Pô, você tem que vir com um tempo aí pra gente visitar, né, cara? Agora o Martinelli abriu de novo. Isso tem legal. Outros acessos aí. O Joelma dá pra visitar? O Joelma é um pouco complicado, ele não é mais o Joelma, né? Eu acho que ele virou Praça da Bandeira, alguma coisa assim, e as pessoas não gostam da associação. Entendi. Na verdade, ninguém acaba gostando, né? Porque acaba que atrai diferentes públicos, pessoas legais e pessoas não tão legais que não respeitam, né? E sem contar que a assombração geralmente desvaloriza os lugares, né? Então, tipo... É verdade. Ou então crime, né? Quando tem um crime também desvaloriza bastante. Assim. O Joelma, eu sei que eles não gostam desse tipo de criação de conteúdo, mas dá pra ir lá na frente, dá pra contar a história ali próximo, né? Sim. Agora o Martinelli reabriu, as pessoas estão com a administração nova, eles, até onde eu sei, eles não se importam tanto de você contar as histórias de lá, eles até têm algumas atrações novas lá, tá com restaurante, tá com balada e tal, e tem outros, né, dos edifícios aqui que... Tem muito edifício assombrado aqui em São Paulo, cara, mas eu lembrei de estar falando de edifício e desvalorização, lembrei do Hotel Cecil, que também é um episódio do Espaço Indecifrável, onde a Elisa Lam, cara, ela foi uma menina que foi encontrada na caixa d'água desse hotel, sendo que a abertura da caixa d'água era desse tamanho, assim. Então não passava um corpo por ali, né? E ela foi encontrada, tanto é que os bombeiros, para tirar o corpo dela dessa caixa, tiveram que soldar, né? Abrir com uma picareta, sei lá. E esse hotel é sinistro, né? É sinistro. Quem gosta... Virou o Stay Homem Hostel, que dá pra você arrendar no Booking, porque trocou de nome, né? E quem gosta de American Horror Story, que é a série lá, tem uma das temporadas que é baseada só no hotel. É gravada no hotel. É gravada no hotel. Eu tenho uma amiga minha que ela se hospedou lá, cara, e ela disse que é sinistro, porque é muito barato. É tipo $10 a noite, então só tipo gangster, dealers. Porque o bairro ali é meio sinistro, né? Meio barra pesada, assim, né? É a Skid Row. E tem vários. É igual a história do Martinelli também, que durante um tempo ele ficou abandonado, então tudo quanto é tipo de gente acaba se hospedando lá, então assassinos comprovados ali se hospedaram lá, né? Então... é verdade, cara. Eu esqueci o nome dos assassinos, tá? Mas teve os serial killers sinistros, assim, se hospedaram lá. Isso é sinistro, né? Loucura. Todos os serial killers dos Estados Unidos se hospedaram lá. Por algum motivo. É como se fosse tipo um imã, né? Um imã de gente ruim, assim. Tem uma playlist minha que eu tô melhorando, igual essa aqui no canal aqui no Sem Tempo, que essa aqui é de trazer pessoas legais que conhecem histórias legais, e a outra é de explorar lugares interessantes, né? Legal. Aí eu fiz o vídeo com a Natália, que a gente foi lá em Paranapiacaba, pretendo voltar logo lá em breve para fazer vídeos melhores e contando mais sobre a história. Tem um que a gente foi no Edifício Rolim, que é... o Edifício Rolim, que é aqui no centro, que hoje... Acho que tu que me falou desse edifício, cara, essa história aí. O Edifício Rolim, hoje, ele é 100% uma atração turística imersiva de terror, né? Então você vai lá... Essa coisa boa. E você vive um filme de terror. São 6 andares, cada andar é uma temática de terror diferente, um subgênero do terror ali diferente. Tem um andar que é terror sobrenatural, outro que é terror...
psicológico, né? Outro que assim. é uma coisa mais sci-fi, é que eu não quero entregar muito, mas assim, são monstros e entidades diferentes que você enfrenta. Zumbi, bruxa, gente possuída, coisa do tipo, né? Mas falando do edifício Rolim, ele é um prédio também, acho que se ele não for, ele tá para se tornar centenário. Ou se ele não tem 100 anos, ele está bem pertinho de completar 100 anos. E ali aconteceram, acho que mais de 15 crimes comprovados. De pessoas que foram assassinadas, pessoas que foram encontradas mortas, além de coisas esquisitas. Por exemplo, tinha um cara lá que ele alimentava os pássaros. E aí ele sumiu durante uns dias, aí começou a cheirar mal, né, o apartamento dele, abriram, ele morreu e os próprios pássaros comeram o corpo dele no apartamento dele. Então esse tipo de coisa. Mas falando da minha playlist, eu quero não só visitar lugar com muita tragédia, até porque o foco do Sem Tempo é muito mais lendas e entidades, assim, mais folclore, né? Mas ir em lugares assim e contar a história do lugar, cara. Então, pô. É que eu acho muito legal, né? Esse conteúdo de exploração urbana dá muito certo, né? É legal de fazer, é legal de assistir, que eu gosto muito. E que dá muito certo também, né, na internet. E falando em exploração, no YouTube do Espaço Decifrável você fez um vídeo muito foda também, a gente foi num hospital psiquiátrico abandonado lá em Portugal. E a gente fez um vídeo lá vendo as coisas. Então a gente não encontramos nada sinistro, mas assim, é interessante você ver um hospital que é tipo meio que um orfanato. Lá era um orfanato, na verdade, psiquiátrico. Então, você meio que vai vendo a história daquele lugar, de um lugar meio sinistro, né? Onde teve, provavelmente, mortes e coisas do tipo. E você tá ali andando no meio daqueles escombros. A gente foi de madrugada. Então, ficou um vídeo meio The Walking Dead, assim, sabe? Então... E foi bem... No Spotify deu uma bombada, cara. A gente teve bastante visualização, assim. Mas ele tá disponível aqui também, né? Tá disponível no YouTube também. Também vou deixar. Deve estar aparecendo no card aqui em cima e o link vai estar na descrição lá pra vocês assistirem. Mas eu gosto, a gente tem que gravar, cara. Tem, cara. Gravar um negócio desse. É que você quer ter amigo internacional, aí o cara quer morar lá na Europa, né? Cara, eu não moro no Brasil, mas quando eu vi, a gente marca. E quando eu vi com mais tempo, a gente marca. A gente faz um rolezinho. Legais, assim. Faz um rolê. A gente vai tanto nesses que você já fez conteúdo sobre ele, né? Nesses prédios e lugares aí assombrados, como a gente também visita uns lugares diferentes aí. Sim, dá pra dar um pulinho em lugares aqui da região que tem umas histórias bem interessantes também. Boa. A gente faz esse rolê aí. E acabou que depois eu comecei a chamar dubladores profissionais. Foi então que a gente ganhou o Campeonato da Deezer como o segundo melhor podcast do Brasil, né? Que a gente ganhou na Rio 2C. Que a gente ganhou um prêmio, que a gente fez um episódio sobre a independência do Brasil de uma maneira narrativa. Aí eu trouxe o Cristiano Torreão, que era o dublador do Leonardo DiCaprio. Trouxe o Fábio Lucindo, que era o dublador do Ash do Pokémon. Trouxe um monte de gente. Por sinal, ontem a gente foi jantar com o Fábio Lucindo. Fábio, um abraço pra você. E ele participou desse episódio. Aí eu trouxe o Márcio Seixas, que é a voz do Batman. É o cara que fala a versão brasileira, Herbert Richard. Ele é o nossa introdução. Isso é legal fazer um adendo, porque a galera hoje em dia tá acostumada com o como que eles falam? O que é o Robert Pattinson, o Batman atual, né? O Batman que o Karim falou é o Batman clássico, que vai estar aparecendo aqui pra vocês, que é o Batman do desenho animado dos anos 90, anos 2000 ali, que... era foda pra caramba. E esse cara foi um cara com uma voz muito, muito grande, né? Ele era o cara que fazia as introduções ali da Sessão da Tarde, o cara que falava a versão brasileira Herbert Richard. Uma das vozes da Globo, com certeza. E aí o Márcio Seixas topou. Isso é uma história muito legal, porque não ia ser o Márcio Seixas, cara. Eu acho que eu vou te contar um spoiler aqui, que quem ia ser essa introdução ia ser a Fernanda Montenegro, cara. Caraca! Eu te contei isso aí? Não, isso aí eu não sabia, não. O que acontece? Quando a gente ganhou o prêmio da Disney, a gente ganhou uma bolada, ganhou dinheiro. E aí, mano, a gente começou, bora... Aí a gente entrou em contato com o Rodrigo Santoro pra ele ser o Dom Pedro. Aí acabou que o Dom Pedro... Só que ele não podia, e aí acabou que o Dom Pedro virou o Fábio Lucindo. E aí depois a gente começou a tentar estudar, a gente precisa de uma introdução de uma voz muito, muito foda. Aí a gente entrou em contato com a Trígonos Produções, que é a produtora da Fernanda Torres, da Fernanda Montenegro na época. Só que na época era pandemia. Tanto é que, tipo, quando eu fui
o campeonato da GIS acontecia na Rio 2C, que é um dos maiores eventos da América Latina de audiovisual, né? Aqui e tal, que acontece no Rio de Janeiro, próximo dos ali de Jacarepaguá, ali, se eu não me engano, né? Então, tipo, a Globo tinha um estúdio lá, a Disney tinha um stand, na verdade, né? Várias empresas, Petrobras, todo mundo lá, e lá tava ocorrendo os pitches. E nesses pitches tinha o campeonato da Disney, que eles iam fazer um processo seletivo das 10 melhores ideias que eles acharam no Brasil, e esses 10 podcasters iam pro Rio de Janeiro pra meio que se vender ali, né, pra Deezer, e aí você ganhava um aporte financeiro se você ficasse entre os 3 primeiros, né. Só que o que acontece? Era pandemia. Então, eu morava em Coimbra, ainda moro lá. Eu não podia viajar pro Rio de Janeiro para fazer esse pitch, o Sérgio também não. E por conta disso, nós fomos o único podcast onde a apresentação ia ser online. Então, ligaram no Zoom e tava, tipo, só os chefões da Deezer lá, né. Tinha também uma galera da Porta dos Fundos, Fábio Porchat estava lá, entendeu? Tava um monte de gente lá. E foi muito legal que eu fiquei super nervoso, cara. Porque, tipo, nesse dia eu ia pro show do Dream Theater. Então eu tinha ido pra Lisboa nesse dia. E eu acabei fazendo pitch na sala de um laboratório da Poliana, que é uma amiga minha, dentro da universidade. E a internet tava uma merda lá. Mas mesmo assim eu consegui me conectar. Colocaram minha cara num telão, assim, na Rio 2C. Eu fiquei super nervoso, cara. Aí tava, tipo, o Fábio Porchat, tava muita gente ali me olhando pelo Zoom. E eu fiquei, caraca, eu comecei a vender o Espaço Indecifrável, né? Falando tudo isso que eu falei pra vocês, de uma maneira um pouco mais bonita. E foi isso. Aí a gente ganhou tudo isso, vou fechar, a gente ganhou esse financiamento, porque a gente conseguiu ser um dos melhores podcasts ali, né? E aí eu entrei em contato com a Trígonos Produções, e aí me responderam, falaram assim, olha, a Fernanda gostou bastante, Fernandona, a Montenegro, gostou bastante, só que ela tá reclusa no sítio, e ela não pode fazer gravações. Se vocês puderem esperar 2 ou 3 meses, a gente consegue fazer essa gravação. Obviamente vai ter um valor que vai ser acertado e tal. Só que o que acontece? Eu tinha um prazo. E o prazo era 1 mês de produção só. Não dava pra esperar 2, 3 meses. E eu fiquei, putz, não vai dar pra Fernanda Montenegro ser a nossa voz. Aí eu fiquei pensando com o Sérgio em várias outras vozes. E aí a gente pensou no Márcio Seixas, que era a voz da versão brasileira Herbert Richard. Aí eu entrei em contato com ele. Ele topou na hora. Ele gravou no mesmo dia, na verdade. Ele tava no estúdio, tava gravando alguma coisa. E aí ele gravou, mandou o áudio pra gente. E aí o galera da Deezer namora, assim, entendeu? E foi bem legal, cara. O Espaço Indecifrável, a gente teve uns percalços, assim, que tipo gravar, participar, assim, de fazer canal no YouTube é sempre perrengue, né, cara? Tu sabe muito bem disso. É sempre um perrengue, mas às vezes acontecem coisas glamurosas, assim, né? O Espaço Indecifrável, a gente chegou a ser o 3º maior podcast do Brasil. A gente quase foi comprado pela Globo, né? Na época que a Globoplay tava fazendo pitch, e eles entraram em contato com a gente também, então ia ser um podcast exclusivo Globoplay, só que aí acabou que trocou a diretoria, o nosso podcast não foi. E aí outras coisas da vida foram aparecendo assim também, né? Tipo, a gente montou nossa produtora, que é a Uncoded, que a gente agencia pra creators e tal. E aí acabou que as nossas prioridades foram se tornando outras, e o podcast foi meio que só virando nosso hobby, assim, né? Então a gente entrou no hiato de quase 1 ano sem produzir nada. Não sei se tu se lembra disso, mas ficou um tempão sem produzir nada. E aí a gente voltou do mais absoluto nada, gravando, tipo, quinzenalmente de novo, né? No mesmo modelo. Então são histórias agora com quadros diferentes, né? Então a gente faz a parte narrativa, e depois a gente tem um outro quadro, que é o Decifrando Espaço, que a gente vai ler o comentário dos ouvintes e pegar as teorias que tem na internet sobre as possíveis soluções daquele mistério sem solução, né? E tá dando muito bem, cara. A gente voltamos pro ranking, né? Dos melhores podcasts ali e tal, do Brasil. E a gente tá trazendo convidados especiais. Aí a gente sempre chama também o Rogério, que a galera gosta bastante de você. Quando é pra falar de Saci, eles vão me ligar, com certeza. Falando de Saci, lobisomem, essas coisas. A gente falou também de lendas urbanas, eu acho que no último, né? Que a gente falou de Loira do Banheiro. A gente falou até sobre os hotéis um pouquinho, né? Os hotéis assombrados. E novamente eu vou pedir desculpa, porque o primeiro episódio que eu falei com eles, que eles me trataram muito bem, que teve até essa brincadeira que eu fiz no começo de começa aí apresentando e vai que é você quem vai falar hoje. Mas eu gravei com uma cenoura e 2 fios, né? A gravação ficou muito ruim. Cara, eu tava gravando com uma batata, eu acho, no começo, né? Agora a gente tá num estúdio legal, cara. Eu tô muito emocionado, cara. O mundo dá voltas. Pois ele gravava pelo celular dele, eu acho, né? É que assim. Eu posso falar que, tipo, eu já tinha um canal. Acho que eu já tinha feito 1 ou 2 vídeos.
Eu acho que sim, né? Eu tinha feito uns 2 ou 3 vídeos assim, vídeos que eu acho que não estão nem no ar, assim, contando histórias. E eu não me considerava ainda um criador de conteúdo, né? Então, tipo, e foi tipo, ó, vem aqui pra contar a história do seu pai, né? Eu acho que foi isso, foi alguma coisa assim. Foi tipo, isso, a gente tava com. Eu esqueci o nome do quadro, mas a gente chamava uma pessoa pra contar uma história sobre uma lenda. Eu lembro que tinha alguém isso. que tinha falado alguma lenda. Tinha um episódio antes do meu, que alguém tinha contado alguma história também que alguém da família tinha tido contato com outra lenda. E aí vocês falaram. Era do Rodney Buchanan, que foi um cara que ele era com lobisomem. Lobisomem, Ele falava a história do avô dele, que o avô dele, tipo, trabalhava no exército e acabou atirando no lobisomem dentro do exército. O exército todo tava atirando num bicho e o bicho era o lobisomem. Muito doida essa história do avô dele. E o Rodney, ele é muito assim... Ele tá sempre envolto nesses... Ele sempre participou de vários podcasts grandes, ele tá sempre contando essa história do avô. Uhum. E é curioso porque ele é desenhista da Marvel. Sabia disso? Sim, sim. Ele é desenhista Eu tive da a oportunidade já de conversar e gravar com ele. Só que foi? Já sim, não sabia? Sim. Olha. Só que eu não lembro pra quem e com quem, mas era só em áudio. Entendi. E é dessas salas que você abre assim, a galera tá, né? E eu passei a acompanhar o trabalho dele. Inclusive, Legal, eu acho cara. que ele tá se recuperando, que ele teve câncer recentemente, né? Ele teve um... Mas eu passei a acompanhar o trabalho dele. Ele tem um podcast, um episódio que ele participou do podcast lá do Solano e do 3D. Do Bunker X. Bunker Um abraço X. aí pros meninos. Eu acho que ainda era a Frequência X quando ele participou. Que era um projeto do Spotify, né? que depois virou Bunker X, que virou um projeto só deles. Sim, e aí sim. ele conta essa história também, é muito, muito, muito boa. Se eu achar, eu deixo na descrição aqui. Como eu também vou deixar na descrição os episódios do Espaço para você acessar lá pelo Spotify, para você dar o prestígio. Se você gosta de mistérios, gosta dessas histórias interessantes e reais, né? Isso que é legal de falar. São histórias reais. Isso eu acho que isso é o principal. São histórias reais, verídicas, que nem a mídia, nem a polícia, nem ninguém, nem a medicina tem uma explicação. E aí você... E a gente já fez, 74 histórias já, então tem muita coisa, né? Sem explicação aí. Aí você gravou com ele, aí você falou, pô, agora a gente quer fazer uma história do Saci, que o Saci é a lenda clássica brasileira, né? Inclusive o dia 31 de outubro não é dia das bruxas, é dia do Saci pros brasileiros, é claro, né? E aí você me chamou e eu tava no Macapá fazendo uma operação lá, que eu ainda trabalhava na minha antepenúltima empresa, onde eu tinha que ir nos aeroportos acompanhar algumas coisas, né? E aí eu tava num hotel mal assombrado, no meio do nada, lá no Macapá, lá. E aí falou, vamos gravar, e foi daquele jeito. Então reforço aí o pedido de desculpa. Foi bem roots mesmo. Mas... foi. Mas, cara, muita gente legal participou do Espaço Indecifrável, assim, além de você. E assim, quando tem histórias genuínas, assim, é por isso que eu gosto de chamar o pessoal que tem histórias genuínas, assim, que realmente acabam dominando bastante o assunto, porque isso rende, né? Tipo assim, a gente conversando aqui já rendeu alguns minutos já, Sim. Entendeu? Muito diferente você pegar uma pessoa que não tem uma desenvoltura, assim, não consegue contar uma história legal, entendeu? E o fato de... eu não lembro ao certo, eu acho que foi esse episódio que você comentou, o primeiro que me fez o algoritmo... me apresentou a vocês, né, no espaço, mas eu lembro que o primeiro que me marcou muito, muito, muito foi o do Marco Aurélio. Do menino que sumiu, né? Que sumiu, inclusive... Do Pico dos Marins, né? E inclusive o caso foi reaberto faz, 3 semanas atrás, coisa Acho de um teve mês. a repercussão ali não sei se foi do Ivan Mizanzuki, acho que era aquela também, produtora ali da Praia sim. dos Ossos, né? Que fizeram o Pico dos Marins, que era um projeto da Globoplay também. Isso que é muito doido, cara. Se você lembra do caso da Casa Abandonada? Sim, do Chico... Sim, esse daí. Chico Felice, né? Acho que é assim, da Mulher da Casa Abandonada. Mulher da Casa Abandonada, esse aí. Eu acho que essas produções de podcasts acabaram influenciando a reabertura e investigação desses casos, porque ficou muito famoso, né, cara? No caso do Marco Aurélio, o que aconteceu? Pelo que eu vi por alto também, que eu não fui muito atrás, assim, que não é bem a minha praia, né? Eu costumo não colocar muita coisa criminal no Sem Tempo, uma porque eu não domino tanto o assunto. As pessoas que vocês veem, por exemplo, vou dar um ótimo exemplo para vocês. Né? Dar um ótimo exemplo para vocês. A Ju Cassini, a bigona e tal, ela é advogada, então ela sabe falar algumas coisas que eu não saberia falar, entendeu? A
Mabê do A Modus Mabê. Operandi, Então, né? geralmente a galera que manda muito bem nessa parte que é mais crimes reais, é uma galera que ou é jornalista, ou é da comunicação, ou é do direito, né? Advogado. Eu não domino essas áreas e também não é assunto que me atrai tanto, então eu prefiro ficar mais com sobrenatural, paranormal e principalmente com cultura brasileira, assim, causos do interior. Mas, falando do Marco Aurélio, que eu vi por alto, eu acho que a filha do dono da casa lá, de um dos suspeitos lá de terem matado ele, né? Vou falar, assassinado ele, ela no leito de morte, ela meio que falou pra galera do hospital, realmente foi meu irmão quem cometeu o crime, nem falou que foi o pai, e aí o pai entrou em desespero e enterrou o corpo dentro de casa lá. E aí esse áudio viralizou, aí contribuindo também, que é um caso que está sempre em alta, inclusive por isso que você falou. E aí a polícia decidiu reabrir o caso, porque realmente nunca encontraram. Se fosse para resumir, aí você me ajuda, Karim. Ele era um escoteiro. Ele era uma criança escoteira que se perdeu, em teoria, na história, se perdeu no grupo. Né? Eu acho que primeiro o guia se machucou. Sim, e aí pediram pro Marco Aurélio descer até essa casa onde ficavam essas pessoas que moravam, pedir ajuda. Só que aí ele foi e nunca mais voltou. Então, em teoria, nessa nova versão, nesse pedido de ajuda, ele foi assassinado e enterrado dentro da casa. Um dos filhos, eu acho que era... Eu não vou ficar falando o nome das pessoas também, que não convém. Mas o dono da casa, que é o principal suspeito de ter assassinado ele, um dos filhos dele, que também é desaparecido, ele tinha alguns problemas mentais, vou colocar dessa maneira assim, que eu também não vou saber explicar, né? Ele tinha alguma deficiência ali e tal, e aí ele recepcionou o menino com tiros, né? E acabou falecendo o menino, né? E aí nessa do pai não saber o que fazer, o pai ocultou. Foi o áudio que vazou e tudo lá, que a filha dele explicou no leito de morte. Sim. Só que aí reabriram, inclusive eu acho que teve um dos jornais da Globo que acompanhou, e teve aquele jornal da Record, que é o de domingo à noite. Ele também fez um Domingo Espetacular. Ele fez uma matéria e tudo mais lá. E eles foram, mas não encontraram ainda o corpo do Marco Aurélio. E aí, recapitulando, ele era um escoteiro, ele subiu a montanha lá com o guia e mais 2 ou 3 escoteiros. O guia se machucou, pediu para ele descer, pedir ajuda e nunca mais foi encontrado. Isso é só o começo, né, da história, porque daí começa a entrar várias teorias. Que ele foi abduzido. Outros desaparecimentos, coisas que são avistadas lá. Então vai para muito caminho, muito... Tem uma história de que ele foi visto numa rua e pegou carona com um caminhão e foi embora. Outros falam que ele foi encontrado na rua, que ele era um mendigo. Só que a coisa mais interessante é que o Marco Aurélio, ele era irmão gêmeo. Sim. Né? Ele tem um gêmeo, então com base nas fotos do gêmeo atual, fizeram uma investigação para tentar fazer um match assim, entre o irmão gêmeo e ver se tinha alguém muito parecido, que poderia ser o Marco Aurélio, né? Porque como ele era muito pequeno, poderia acontecer dele não lembrar da infância mais, então ele não sabia que ele poderia ser o Marco Aurélio. Foi mais ou menos uma coisa que aconteceu também lá em Portugal, depois do sumiço daquela menina lá, que era alemã, que sumiu lá em Portugal, no Algarve. Como é que era o nome dela? Eu esqueci o nome dela. Eu também não sou bom com nomes, mas... Maddie McCann, a nossa produtora ali, acabou de falar com a gente. Esse caso da Maddie também foi uma coisa meio assim, né? Que depois passaram, você imagina ela atemporal assim, de 10, 15 anos, algumas pessoas que eram muito parecidas começaram a ter um pouco de... Até suspeitas, né? Do tipo, pô, será que tal pessoa não pode ser ela? Inclusive agora também o principal suspeito lá também tá passando por um novo processo de investigação, porque acharam um lugar que ele era dono, responsável lá. Entendi. E tinha roupas de criança lá, né? Olha só, cara. Então também é outro caso que está sendo revisitado aí, e assim, sendo revisitado pela polícia, né? Então volta a ser uma investigação, né? Mas acho que é isso. E aí, na minha opinião, assim, o que mais me fez gostar, me apaixonar pelo Espaço Indecifrável é que vocês iam do criminal, mas vocês falavam muito do sobrenatural. Sim. E falavam de coisas que estavam no meio termo ali, né? Também. Das histórias todas que vocês fizeram lá, quais você lembra, assim, que são as mais... de que você fala assim, nossa, que loucura, ou
realmente Cara, é isso? tem muita história assim, mano. De alienígenas são as que mais bombam. Eu não sei porquê, mas todo mundo gosta muito dessas histórias de aliens e tal, né? Então, a gente fez ali da Operação Prato, né? Que eu acho que é a história de alienígena mais clássica que temos no Brasil e talvez no mundo, né? E a da Operação Prato é muito doida porque, tipo, as pessoas ficaram com vestígios da suposta, pode-se dizer assim, da suposta abdução, né? Então, tipo, pessoas com marcas de laser no corpo e os laudos médicos, né? Se você for lá no Arquivo Nacional, tem os laudos médicos que você pode ler. Os médicos não sabendo explicar o porquê que as pessoas estavam com buracos no corpo naquela região ali do Pará, né? Colares. Com lasers, assim, que, tipo, é uma história muito sinistra, assim, cara. Tem 3 grandes eventos ufológicos no Brasil que são referências mundiais, assim, né? Que é a Operação Prato, que é essa... que também tem pessoas que chamam de o evento do chup-chup, né? Que as pessoas... Acho que é chupa-chupa. Chupa-chupa. Que as pessoas eram atacadas por um feixe de luz, um laser que fazia 3 marquinhas, sangue, né? Sugava sangue, às vezes também deixava as pessoas fora da consciência ali, deixava as pessoas com algum tipo de demência, de falta de reflexos. Muita gente ficou bem doida, assim, cara, Sim. por conta disso, assim. Aí depois você tem o caso do ET de Varginha, que é o mais conhecido. Nossa, o ET de Varginha também. Grande ET de Varginha aí, que não precisa nem falar nada aqui para explicar para vocês. Dispensa apresentações, né, o ET de Varginha. Qual é o outro? Noite Oficial dos OVNIs. Que aí... Esse é muito brabo. E esse, eu gostaria de poder falar mais. Eu não posso falar mais porque dá BO. Mas da aviação. Eu sou da aviação. Trabalho na aviação e tal, né? E a galera costuma não gostar muito que você faça alguns tipos de comentário, faça associações. E um dia eu quero contar essa história com detalhes, mas eu trabalhei com uma pessoa que era da aeronáutica e participou daquela noite. Caraca, mano. E é claro que essa pessoa voa, né? Então, tipo assim, não posso entrar muito em detalhes. Tá esperando todo mundo se aposentar pra poder falar. Na verdade, assim, eu tô só me esperando, tipo, trabalhar 100% com comunicação e não aviação, e alguns anos se passarem pra essa pessoa ser menos rastreável, e aí eu vou contar a história toda que ela me contou, entendeu? Ah, tá, porque a história tu já tem. A Noite Oficial dos OVNIs, se você pesquisar, assim como a Operação Prato, assim como o ET de Varginha, tem matéria, tem coisa no jornal, tem coisa na TV, tem coisa em tudo que você entende. Só que eu tenho, tipo assim, gravado, arrumado, tudo bonitinho, o depoimento de uma pessoa que efetivamente foi acionada para trabalhar no evento. Ah, isso é incrível. Então, quando as ocorrências de luzes começaram a se espalhar pelo Brasil, lá, né? Que o pessoal fala muito aqui de São José dos Campos, né? Que foi o principal foco, né? Foi São José dos Campos que teve também em Goiânia. Goiânia e tal. Esse é um dos pontos principais, né? Que, tipo assim, uma das pessoas desapareceu em São Paulo e apareceu em Goiânia. Olha só. Entendeu? E aí, tipo assim, eles também falam que eram X aeronaves, mas eu sei ao certo quantas eram. Então, tipo assim, tem vários detalhezinhos que eu espero um dia poder contar somando com o que vocês encontram aí na internet. Legal, mas são coisas muito... É o que a gente falou. São mistérios reais. São coisas noticiadas, são coisas documentadas. Igual você falou da Operação Prato, é tudo acervo nacional. Do Arquivo Nacional. Se você entrar lá, vai ter tudo. ANB, né? O acervo do Arquivo Nacional. Isso é muito doido. E recentemente tem uma história também que é sobre alienígenas, mais ou menos nesse padrão de pessoas internas divulgando coisas, que é do Luiz Elizondo, que é um cara que ele era chefe das operações do Pentágono na parte de investigação de atividades, né, com OVNIs e tal. Então ele fez um livro chamado Eminente, o nome do livro, e ele fala sobre isso. Ele fala sobre essa parte do tipo, o que aconteceu, o que é boato e o que é real. E assim, só dando um spoiler, assim, muita coisa ali realmente sem explicação sobre avistamento, objetos voadores não identificados, os aligmígenas estão entre nós. Isso é muito, muito legal, cara. Eu acho... Eu adoro essas histórias, cara. Foi por isso que eu criei o podcast, assim, porque eu adoro essas histórias. O nosso mundo, ele é muito assim, né?
cheio de... Até na ciência, assim, eu trabalho com ciência, assim, e tal. Então, tem muita coisa sem explicação, né? Do micro ao macro, tem sempre algo meio, assim, nebuloso, né? Galera que, tipo... Eu conheci uma menina que ela trabalha com buracos negros. E tem muita coisa nebulosa nisso, né? Do tipo, pô, o que realmente acontece, as especificidades, né, do espaço-tempo, essas coisas assim. Então, o universo é muito legal, assim, né? Tem muita coisa muito, muito misteriosa que talvez ninguém saiba a resposta, não a gente, mas talvez futuras gerações possam saber, assim. E é isso. E para as pessoas também que estão te conhecendo aqui agora, como que elas te encontram lá? Qual que é a ideia do Espaço Indecifrável, das suas redes aí para o futuro, seus projetos? É só procurar Espaço Indecifrável em todas as redes. A gente tá... Nosso podcast é mais focado no sonoro, né? Então a gente está disponível no Spotify, em todas as plataformas de podcast, mas muito mais no Spotify, né? Que é muito mais focado, assim. A gente tem o nosso canal no YouTube, que a gente está gravando algumas coisas. Por sinal, teve um vídeo no YouTube, que é o nosso único vídeo, pode-se dizer, que é sobre a Operação Prato, que a gente gravou na época com os Zoucas, do Relatos do Além, que na época era do Hangar 18, então faz bastante tempo isso, mas tá lá o vídeo, ficou muito legal, um vídeo meio documentário, assim. Mas a gente pretende voltar, né, a fazer coisas no Espaço Indecifrável no YouTube. E nas nossas redes sociais, né? No Instagram Espaço Indecifrável, a gente tá sempre postando coisa lá, aparições, essas coisas que a gente encontra aí na internet. O meu Instagram é Karim Matos. Eu posto algumas coisas lá da minha vida, do meu dia a dia, mas eu sempre tô postando, toda vez que sai episódio novo, tô sempre postando nas minhas redes sociais. Então, se você quiser seguir lá, acompanhar um pouco da minha vida, né, as outras coisas que eu faço também, que eu não faço só o Espaço Indecifrável. Eu tenho meu podcast de ciência também, né, que recentemente também entrou na lista dos melhores podcasts de ciência no Spotify. Então, tô sempre postando alguma coisinha legal aí do meu dia a dia, assim, pra você que curte, né, conteúdo científico e afins. E é isso, Rogério. A pergunta que fica é: quando é que você vai participar do Espaço Indecifrável novamente? É só chamar. Então, vou te chamar. Eu tô participando sem aquela qualidade duvidosa do primeiro episódio, tá? Então tá demais. Eu vou linkar todos os episódios que você falou, mas esse do Saci eu vou pensar um pouquinho se eu linko ou não, tá? Aí deixa a galera procurar por conta e risco, tá? Tá bem, tranquilo então. Mas é isso, eu queria te agradecer pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui. E é isso, a gente te espera lá no Espaço Indecifrável, então, mano. Beleza, eu espero você e o Sérgio aqui de novo, tranquilo. E vamos fazer nossas explorações quando você voltar na próxima. Perfeito. Visitar os lugares aí. Tá bem, obrigado. Valeu, cara, eu que agradeço.